Alô, alô, amantes do vinil e principalmente para os Beatles maníacos. Esse vídeo é uma introdução a uma série de vídeos que eu vou fazer. Eu vou dividir para não ficar muito longo, tá? Então, inicialmente, eu vou fazer uma introdução com esse vídeo do que eu vou apresentar a respeito dos Beatles, né? Os discos, a ordem de gravação, detalhes, né? E algumas curiosidades e mesmo vivências relacionado aos Beatles, aos discos dos Beatles, né? E eu passei durante a minha vida, né? Bom, os Beatles foi a minha primeira paixão musical, forte. Não foi o primeiro disco dos Beatles que eu comprei ou ganhei. Eu estou me lembrando agora que o primeiro disco que eu comprei ou ganhei, isso foi lá na minha pré-adolescência, né? Se vai décadas por aí, foi um long play dos Brazilian Beatles, que era uma banda, vamos dizer, uma banda cover, porque tinha músicas autorais. Chegou a fazer um certo sucesso na época. E eu ainda, nessa época, né, acho que a pré-adolescência, por aí assim, eu ainda não estava muito ligado na obra dos Beatles, né? Então, eu acho que a minha introdução na música dos Beatles foi com a banda Brazilian Beatles, na década de 60. Eu me lembro que eu comprei um long play dos Brazilian Beatles, e esse long play se chamava Onda. Tinha uma música que chegou a tocar bastante no rádio, chamado Onda. Tinha uma outra chamada Ideias Curtas, Cabelos Longos, Ideias Curtas, uma coisa mais ou menos por aí. E uma coisa interessante é que eu não tinha vitrola na minha casa, né? E uma vizinha que morava numa casa nos fundos da minha casa na época, que era alugada, né? Eu morava numa casa que tinha uma casa na frente, tinha uma casa nos fundos, e essa casa era alugada, né? Uma família. Então tinha lá um vizinho, uma vizinha, e eles tinham uma rádio vitrola, como se chamava naquela época. E eu devo ter pedido, né, ou para o meu pai ou para minha mãe para comprar esse long play. Ou juntei lá um dinheirinho, já não me lembro mais, tantas décadas passadas, né? Mas o que eu me lembro é que eu devo ter perturbado esse vizinho, essa vizinha, de tanto pedir para tocar esse disco, né, na vitrola deles, e eles tinham que aturar aquilo, né? Imagino o transtorno, né? Para mim era uma coisa maravilhosa, porque foi a minha primeira experiência, né, em contato com o vinil, né? Então eu adorava aquelas músicas, e tinha umas versões das músicas dos Beatles ali, e eu achava aquilo fantástico, mas até então eu acho que eu não sabia quem eram os Beatles, né?
Então, os Brazilian Beatles estavam ali mostrando versões das músicas dos Beatles, e eu ficava ali fascinado, né, escutando aquele long play e enchendo a paciência lá dos meus vizinhos, né, da minha vizinha, do meu vizinho. Então, imagino, depois eu até me liguei nisso e tomei um Simancol. Foi então que, acho que na época eu ganhei uma vitrola também, e eu pedi para os meus pais comprarem a vitrola, porque, pô, eu era adolescente, não trabalhava, não tinha dinheiro, não tinha grana, então meu pai comprou uma vitrola, então acho que eu parei de encher a paciência lá dos meus vizinhos, né, lá dos fundos, né, e imagino que eles devem ter dado graças a Deus, mas de qualquer maneira eu agradeço aqui a paciência, porque eles nunca reclamaram, né? Eu que depois percebi que eu acho que eu estava incomodando bastante com aquilo, mas paciência, né? É um garoto lá de 14 anos, sei lá, por aí assim, acho que não tem muita noção e também não costuma tomar um remedinho chamado Simancol, né? Mas enfim, então eu ganhei essa vitrola, conforme se chamava na época, era um móvel que tinha um toca-disco, tinha 2 alto-falantes grandes do lado, né? Era um móvel feito um guarda-treco hoje em dia, sei lá, uma bancada, e tinha no meio o toca-disco, tinha rádio, né, embutido, tinha o toca-disco e tinha os alto-falantes que eram colocados nas laterais, né? Já era estéreo, hein? Já era estéreo. É uma coisa meio rara naquela época, né? Então essa vitrola já era estéreo. Mas uma coisa interessante, que essa rádio vitrola, mais tarde, depois eu vou voltar, né? Eu estou dando um caminhar um pouquinho mais para frente, mais tarde essa vitrola acabou se tornando um amplificador de um violão, que eu coloquei um cristal, chamando um cristal, que é um captador, né? Eu adaptei um cristal num violão, liguei o fio desse captador no fio lá da agulha, liguei. É questão de tentativa e erro, e o som do violão saía nos alto-falantes da vitrola, e essa vitrola, mais tarde, muitos anos mais tarde, acabou se tornando meu primeiro amplificador. Eu tocava lá, o violão elétrico, era um barato, imagine, né? Na época que guitarra para um garoto que não tinha lá grandes recursos, era praticamente um sonho, né? Então eu transformei um violão, para mim era uma guitarra. E posteriormente eu cismei de construir uma guitarra, né? E acho que demorou lá mais de um ano. Eu comprei lá um pedaço de madeira e fui cortando, enfim, resumindo. Depois eu comprei o braço já pronto, adaptei e tal, e a guitarra até funcionou. Eu liguei essa guitarra nesse amplificador, né, improvisado. Mas aí voltando lá para os Brazilian Beatles e tudo mais, o disco é Onda e tal, uns anos mais tarde eu estava na casa do meu primo, e então ele tinha 2 discos dos Beatles que eu não conhecia muito bem. Já tinha ouvido falar, claro, eles estavam começando a aparecer nas rádios, e era o Help, né? E os Reis do Iê, 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 que na realidade o nome original é a Hard Day's Night, né? Então
eh, não foram os primeiros discos lançados dos Beatles, que o primeiro disco lançado dos Beatles na discografia oficial foi o Please Please Me. E depois teve o With the Beatles, né, com os Beatles, na tradução, uma tradução literal. E esse aí já seria o terceiro, e depois o primeiro foi Reis do Iê, depois eu Help, teve até os filmes, né? Os Reis do Iê foi o primeiro filme dos Beatles lançado, e eu me lembro que eu entrava nos cinemas, na Poeirinha lá do meu bairro, e eu via 5, 6, 7 vezes o mesmo filme, né? E achava aquilo o máximo, né? Era duas paixões naquela época na parte de filme. Eu gostava muito dos filmes dos Beatles e de filmes de faroeste, que tinha um herói chamado Django. Mas isso é uma outra história. E depois foi lançado o disco, o filme, né? E obviamente o disco Help, que para não fugir da rotina eu também via lá umas 7, 8 vezes no mesmo dia. Bom, enfim, como eu falei, esse vídeo vai ser uma introdução, né, do que eu vou falar sobre os Beatles. Apesar de não ser um grande especialista, mas eu vivenciei bastante, tem muita gente muito mais gabaritada do que eu para falar sobre Beatles, pessoas que inclusive são estudiosas nesse tema, que leem muito, tem muitos livros. Eu também tenho vários livros, mas eu posso até citar uma fonte, né, para quem se interessar, ir mais a fundo. E eu bebo muito nessa fonte, né, mas eu vivenciei isso desde a década de 60, então é uma pessoa até bem mais nova do que eu, mas é muito estudiosa, já leu vários livros a respeito, que é o dono do canal Beatles School, né, o Gilvan, o grande Gilvan Moura. Vão lá, se inscreva no canal dele, você vai saber tudo de Beatles. É fantástico, o canal do Gilvan é fantástico. Ele é professor de inglês, já foi à Inglaterra várias vezes, já foi a Liverpool, já percorreu aquilo tudo, já vivenciou muito. Um dos sonhos que eu sempre tive seria ir a Liverpool, né, e percorrer aqueles caminhos, conhecer as casas, né, dos Beatles, né, e os locais e tudo mais. Então, eu não tive essa oportunidade, né? Eu nunca tive oportunidade de Europa, tive algumas oportunidades nos Estados Unidos, mas o que eu gostaria mesmo é ter ido à Europa, principalmente na Inglaterra, em Liverpool. Mas eu acho que a Europa mudou tanto e talvez Liverpool já não seja mais aquela Liverpool que eu romantizava. E já aconteceu comigo de ir em lugares da minha infância, da minha adolescência, e acabei ficando desapontado pela mudança, até para pior, né? Então eu nem gostaria de ter uma decepção, né? De chegar a Liverpool e não encontrar o que eu esperaria. Então eu fico na imaginação mesmo, inclusive até mais barato, né? Mas enfim, como eu falei, isso aí vai ser uma introdução. Eu vou falar a respeito dos discos, né? Eu vou seguir uma ordem cronológica dos mais novos
até os mais antigos. Vou falar sobre as coleções, vou falar sobre discos correlatos, discos de tributos, e posteriormente eu vou falar alguma coisa sobre livros, né? Até uma coisa curiosa, que o primeiro livro que eu ganhei de um tio, A Vida dos Beatles, e ali eu fiquei sabendo de muita coisa, que naquela época não tinha internet, então eu fiquei sabendo de muitas coisas que eu gostaria de saber. Até então eu já era fã da banda, né? E eu me lembro que a dedicatória que esse tio fez, tá aí o livro que você tanto queria, que é A Vida dos Beatles, mas não vai comentar a vida dos outros por aí não. Então eu tenho esse livro até